Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria e satisfação que nós retornamos a esse canal para trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração, tá? Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo e é digno de receber toda a honra e toda a glória, né? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí seu like, faça aí também seus comentários, né? E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma forma geral, né? Eu quero ler um versículo apenas, vou ser rápido no nosso vídeo, tá? Um versículo que eu quero ler, uns 2 versículos, 3 no máximo, que está em Lucas 12, né? Que fala de um homem que estava totalmente desligado, né, das coisas de Deus, né? É Lucas capítulo 12, e o versículo 16, 12 e 16 a seguir, até o versículo 21, que diz assim: Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Eu disse: farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu fruto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, né? Então a humanidade, né, o mundo em si, está muito preocupada, né? Está muito focada nas coisas do mundo, né? E Jesus traz aqui uma lição aqui, para aqueles que ficam preocupados. Esse texto mesmo, né, do capítulo 12, ele fala sobre essa ansiedade da vida, e que acaba trazendo tanto sofrimento, né, tantos males que acaba trazendo, que muitos ficam depressivos e acaba passando por várias dificuldades e enfermidades que lhes surgem, porque ficam preocupados demasiadamente. Não é difícil achar um comentário de alguém que disse assim:
Hoje eu não consegui dormir pensando em algumas contas que tinham para pagar, né? Ou outros vão dizer assim: rapaz, eu não consigo nem comer porque eu estou preocupado com a determinada situação. Não é difícil a gente achar pessoas assim. E assim as pessoas vão se afastando, se alienando de Deus e vivendo o seu próprio mundinho, né? E isso me traz à memória um grande filósofo alemão por nome de Friedrich Nietzsche, que viveu entre 1844 e 1900. E esse homem ele iniciou, né, ele declarou nessa época uma frase que tornou até além de livros, tornou até filmes, né, em que ele dizia: Deus está morto. E Nietzsche, ele incentivou, né, a geração daquela época, né? Porque qual que era o teor dessa palavra? É de que você pode fazer tudo, que tudo lhe é permitido, você não precisa ter medo de inferno, não precisa ter medo de castigo, que você não precisa ter medo de ter que prestar conta dos seus atos, se amedrontar com o fato da eternidade, né? Essas palavras influenciaram a geração de sua época, né? E surgiu a geração de incrédulos e pessoas inimigas de Deus, né? Que surgiram daquela época. Mas a história diz que o fim de Nietzsche não foi muito bom, porque ainda que ele fez essa declaração, ela influenciou não somente aquela geração, mas ela ainda influencia até os dias de hoje, porque as pessoas, de forma consciente ou inconsciente, né, as pessoas vivem como se Deus estivesse morto, né? Por quê? Porque a partir do momento que você quer viver conforme a sua própria vontade, fazer tudo que lhe der na teia, né? Não respeitar nada e nem ninguém, você está vivendo como se Deus estivesse morto. Mas eu quero te dizer que Deus não está morto. Pelo contrário, ele vive por toda a eternidade. E Nietzsche errou feio nessa declaração. Ele errou feio. Então, a história diz, né? A história diz que quando Nietzsche estava em seu leito de morte, né? Que ele já estava para morrer, no leito de enfermidade, ele confessou aos amigos, dizendo assim, que se existe
né? Se realmente existe um Deus vivo, ele seria o mais miserável dos homens. Infelizmente, para Nietzsche, já era tarde demais, né? Porque ele partiu para a eternidade, né? Sem a chance de poder ter um encontro real com esse Deus vivo, né? Então, meus amados irmãos, às vezes nós vivemos situações, né, como essa declaração de Friedrich Nietzsche, né? E enfim, né? Nós não podemos fazer conforme a nossa maneira, né? Não pode fazer conforme aquilo que nós pensamos. Nós temos que fazer conforme a palavra nos ordena. E o texto que nós lemos, esse homem também não era diferente, porque ele era um homem próspero, né? E naquele ano a sua colheita foi grandiosa. Ele começou a pensar e falou: mas o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Veja bem, hein? Veja bem que ele poderia tomar várias decisões ali, né? Ele poderia fazer doações de parte daquela colheita, já que o seu armazém não era grande o suficiente para receber aquela colheita. Ele poderia fazer uma doação ali para os menos favorecidos, matar a fome de alguém. Ele poderia ajudar um parente que era mais pobre. Enfim, ele poderia ter feito várias ideias com aquela bênção que lhe chegou na mão. Mas ele falou assim: não, eu vou destruir o meu celeiro, vou fazer um maior, né? E vou colocar tudo isso dentro desse celeiro e vou dizer para minha alma, farta, come, bebe, folga, porque tens comida para muitos anos, né? Para muitos anos. Mas o pensamento desse homem é interrompido pela frase de um Deus que não está morto. E a pergunta é: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você construiu, para quem será? Veja bem, irmãos, que o problema aqui não era porque ele era rico, próspero, ou porque o campo estava produzindo abundantemente. Não era esse o problema. O problema é que esse homem, ele não estava nem aí com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Ele não pensava em Deus, ele não pensava em nada. O pensamento dele era um pensamento egoísta, porque além dele não pensar em Deus, ele não pensava também no próximo, em ninguém. O pensamento era
dele, nele, para ele. E ele dizia, alma, bebe, come, farta, folga, porque tens comida para muitos anos. Não precisa se preocupar com mais nada. Mas à noite, alguém iria buscar a sua alma. Ele iria morrer naquela noite. E ele não iria nem aproveitar aquela colheita, porque ela iria ficar para alguém. Então, meus irmãos, os irmãos estão entendendo? Que não adianta você ter em abundância, mas se você não tem um coração rico para com Deus, você não lembra de Deus, você não quer nada que fale a respeito de Deus. Quando fala de coisas espirituais, você se envergonha. Se estiver perto de alguém, você sai. Você não só lembra de você, dos seus próprios recursos. Mas Deus está nos ensinando que esses recursos aqui são falíveis e que hoje ou amanhã nós podemos entrar na eternidade. E aí? Existe uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Ele. Então veja bem, para Nietzsche e para esse homem aqui, foi tarde. Já era tarde demais para eles. Mas para você que está me ouvindo aí, ainda há tempo. Porque João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não seja como esse filósofo, ou até mesmo como esse homem, mas busca a Deus. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega a tua vida na mão do Senhor, né? Começa a construir a sua casa espiritual, para que quando você passar dessa vida você tenha para onde ir e possa estar seguro em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus lhe conceda graça, sabedoria. E lembre-se, Deus não está morto.